A Teia do Destino, Parte 3. O Guardião do Umbral. Espíritos apegados à Terra. Enquanto estivermos estudando esse livro, A Teia do Destino, como se tece e destece, será conveniente dedicarmos alguma atenção ao misterioso Guardião do Umbral, um assunto que é tão mal compreendido. Nossas investigações sobre as vidas passadas de um grupo de pessoas que solicitaram auxílio da Fraternidade Rosa Cruz para se livrar da assim chamada obsessão provaram que seus problemas são devidos a uma fase que foi chamada equivocadamente por investigadores anteriores de o Guardião do Umbral. Quando esses casos são examinados simplesmente por meio da visão espiritual ou pela leitura dos registros etéricos, se pode cair facilmente em semelhante erro, ou seja, confundir tal aparição com o verdadeiro guardião do umbral. Porém, assim que analisamos esses casos nos registros imperecíveis que se encontram na região das forças arquetípicas, o assunto se esclarece imediatamente e as conclusões tiradas dessas investigações podem ser assim resumidas. No momento da morte, quando o átomo semente no coração é interrompido e que contém todas as experiências da vida que acaba de findar em um quadro panorâmico, o espírito abandona o corpo denso, levando consigo os veículos mais sutis. Ele flutua então sobre o corpo denso, que agora está morto, como assim dizemos, por um período de tempo que varia de algumas horas até 3 dias e meio. O fator determinante dessa variação de tempo é o vigor do corpo vital, o veículo que constitui o corpo-alma, de que se fala na Bíblia. Há em seguida uma reprodução pictórica da vida, um panorama em ordem inversa, desde a morte até o nascimento, e as imagens são impressas sobre o corpo de desejos por meio do éter refletor neste corpo vital. Durante esse tempo, a consciência do espírito está concentrada no corpo vital, ou pelo menos deveria ser assim, e por isso nada sente desse processo. A imagem que foi impressa sobre o veículo do sentimento e da emoção, o corpo de desejos, é a base do subsequente sofrimento no purgatório, em consequência das más ações, e também a base do regozijo que sentiremos no primeiro céu, em virtude do bem praticado na vida passada. Esses foram os pontos principais que o autor pôde observar pessoalmente acerca da morte, na época em que lhe foi dado conhecer os primeiros ensinamentos, e quando foi levado com a ajuda do mestre a presenciar as reproduções panorâmicas das vidas de pessoas que estavam atravessando as portas da morte. Mas investigações posteriores vieram revelar um fato adicional, isso é, que existe outro processo em ação nos dias importantes que se seguem à morte. Uma divisão se realiza no corpo vital, semelhante à do processo de iniciação. Uma grande parte desse veículo, que pode ser chamado alma, se une aos veículos superiores e forma a base da consciência nos mundos invisíveis depois da morte. A parte inferior, que é descartada, volta ao corpo denso e flutua sobre a tumba, na maioria dos casos, como já foi explicado no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Essa separação do corpo vital não é a mesma em todas as pessoas, mas depende da natureza da vida vivida e do caráter de quem estiver passando para o além. Em casos extremos, essa divisão varia muitíssimo dos considerados casos normais. Esse ponto importante nos levou a pensar em muitos casos que foram investigados pela sede mundial, em suposta obsessão de espíritos. De fato, foram esses casos que desenvolveram descobertas assombrosas e de alcance extraordinário, efetuadas em nossas investigações mais recentes, relativas à natureza da obsessão sofrida pelas pessoas que nos procuraram. Como seria esperado logicamente, a divisão em tais casos indicou uma preponderância do mal. Efetuaram-se, então, grandes esforços para descobrir se havia outra classe de pessoas com uma divisão diferente, em que se manifestasse a preponderância do bem.
É uma satisfação reconhecer que assim acontece. E depois de analisarmos os casos descobertos e confrontá-los uns com os outros, podemos fazer uma descrição correta das condições observadas e suas razões. O corpo vital procura sempre construir o corpo denso, ao passo que os nossos desejos e emoções o destroem. É a luta entre o corpo vital e o corpo de desejos que produz a consciência no mundo físico e que endurece os tecidos, de modo que o corpo tenro da criança vai se tornando com os anos cada vez mais rígido e encolhe na velhice, seguindo-se a morte. A moralidade ou imoralidade dos nossos desejos e emoções atuam de maneira semelhante sobre o corpo vital. Quando a devoção aos ideais elevados é a mola principal de ação, onde a natureza devocional pôde se manifestar durante anos, livre e frequentemente, e, sobretudo, quando isso foi acompanhado dos exercícios científicos indicados aos probacionistas da Fraternidade Rosa Cruz, há uma diminuição gradual da quantidade dos éteres químicos e de vida, à medida que os apetites animais desaparecem e se manifesta um aumento progressivo dos éteres luminoso e refletor. Como consequência, a saúde física não é tão robusta entre os que seguem o caminho superior, como entre aqueles em que a satisfação das paixões inferiores atrai os éteres químico e o de vida. Conforme a extensão e a natureza dos vícios, com exclusão parcial ou total dos dois éteres superiores. Várias consequências muito importantes relacionadas com a morte acompanham esse acontecimento, como é o éter químico que consolida as moléculas do corpo denso para que permaneçam em seus respectivos lugares e as conservam nele durante toda a vida. Quando existe somente um mínimo desse material, a desintegração do veículo físico depois da morte com certeza é muito rápida. Isso o autor não pôde comprovar porque foi muito difícil encontrar seres humanos de vocação espiritual elevada que tivessem falecido na ocasião. Mas parece que deve ser assim pelo fato registrado na Bíblia referente ao corpo de Cristo, que não foi achado na tumba quando o povo foi buscá-lo. Como já dissemos em relação a esse assunto, Cristo espiritualizou o corpo de Jesus tão altamente, tornando-o tão vibrante, que lhe era quase impossível conservar as partículas no lugar durante o seu ministério. Esse fato já era do conhecimento do autor por meio dos ensinamentos dos irmãos maiores e das investigações feitas por ele mesmo na memória da natureza. Porém, a conexão desse fato sobre a morte e a existência pós-mortem não era até então do seu conhecimento, até recentemente. O verdadeiro guardião do umbral é uma entidade elemental criada nos planos invisíveis por todos os maus pensamentos e obras que não se transmutaram durante todo o período passado de nossa evolução. Esse guardião está guardando a entrada dos mundos invisíveis e desafia nosso direito para neles penetrar. Essa entidade deve ser finalmente redimida ou transmutada. De nossa parte, devemos gerar equilíbrio e força de vontade suficientes para enfrentá-lo, antes que possamos entrar conscientemente nos mundos suprafísicos. Como já dissemos, uma vida mundana aumenta a proporção dos éteres inferiores do corpo vital, em prejuízo dos mais elevados. Da mesma forma, uma pessoa que leva unicamente uma assim chamada vida pura e sem excessos, tem uma saúde melhor do que a do aspirante à vida superior, pois as atitudes do último constroem um corpo vital composto principalmente dos éteres superiores. Ele ama o pão da vida mais do que o sustento físico e, portanto, o seu instrumento se torna cada vez mais flexível, nervoso e delicado, uma condição sensível que gradualmente impulsiona para as coisas do espírito, mas que se torna uma tarefa difícil do ponto de vista físico. Na maior parte das pessoas, há uma tal preponderância de egoísmo e um desejo de extrair o máximo da vida, que ou estão empenhados em afastar as adversidades de sua porta, ou se acham acumulando posses e cuidando delas,
e assim elas têm muito pouco tempo ou inclinação para se dedicarem à cultura da alma, tão necessária ao verdadeiro sucesso na vida. Muitas vezes, o autor as ouvia dizerem que se elas pagassem um ministro para estudar a Bíblia durante os 6 dias e no 7º dia lhes fazer um resumo, então teriam tudo que é necessário para adquirirem um bilhete para o céu. Elas se filiam às igrejas, fazem as coisas normalmente consideradas nobres e retas. No resto do tempo se divertem. Consequentemente, é tão pouco os que persistem em cada vida e a evolução é tão desesperadamente lenta que até que possam ver o ato da morte das regiões superiores do mundo do pensamento concreto e, por assim dizer, olhar para baixo, parece que nada se salva do corpo vital. Esse corpo parece que retorna completo ao corpo denso, flutuando sobre a tumba até se desintegrar simultaneamente com o último. Na verdade, uma grande parte adere aos veículos superiores e segue com eles até o mundo do desejo, onde formará a base da consciência durante a passagem pelo purgatório e pelo primeiro céu, geralmente permanecendo aí até que o ser humano entre no segundo céu e se una às forças da natureza no esforço de criar para si mesmo um novo ambiente. Nessa ocasião já foi absorvido ou quase totalmente absorvido pelo espírito, e qualquer coisa que ali permaneça de natureza material desaparecerá rapidamente. Desse modo, a personalidade da vida passada se desvanece e o espírito não voltará a encontrá-la em suas vidas futuras nessa terra. Entretanto, existem pessoas de natureza tão perversa que apreciam a vida gasta em vícios e práticas degeneradas, vidas brutais, e até se deleitam em fazer sofrer. Algumas vezes chegam a cultivar artes ocultas com propósitos malignos, para poderem ter maior domínio sobre suas vítimas. Suas artes demoníacas, suas práticas imorais resultam no endurecimento do seu corpo vital. Em tais casos extremos, em que a vida animal predominou, quando na vida terrena precedente não houve expressão de alma, a divisão do corpo vital de que falamos antes não pode ocorrer com a morte, uma vez que não existe linha divisória. Assim, se o corpo vital gravitasse de volta ao corpo denso e ali se desintegrasse gradualmente, o efeito de uma vida perversa não teria consequências tão sérias. Mas, infelizmente, em tais casos existe uma algema interna entre os corpos vital e o de desejos, que evita a separação. Temos observado que quando um ser humano vive quase exclusivamente uma vida superior, seus veículos espirituais são alimentados em detrimento do inferior. Pelo contrário, quando sua consciência está enfocada nos veículos inferiores, ele os fortalece imensamente. Devíamos entender que a vida do corpo de desejos não se acaba com a partida do espírito, pois permanece um resíduo de vida e de consciência. O corpo vital também é capaz de sentir levemente as coisas durante alguns dias após a morte. Daí o sofrimento causado pelo embalsamento, pelas autópsias, etc., logo após a morte. Porém, quando uma vida grosseira o endureceu e o robusteceu grandemente, ele possui uma tenacidade para se aferrar à vida e uma habilidade para se nutrir dos odores dos alimentos e das bebidas alcoólicas. Algumas vezes, tal como um parasita se alimenta das pessoas com quem se põe em contato, como se fosse um vampiro. Assim, um ser humano que é mau pode viver invisivelmente entre nós durante muitos e muitos anos, e tão junto que estará mais perto do que nossas mãos e nossos pés. Ele é muito mais perigoso do que um criminoso em corpo denso, porque tem meios para impelir outras pessoas a praticarem atos puníveis, degenerados e criminosos, sem que tenha medo de ser detido e castigado pela lei. Semelhantes seres são, portanto, uma das maiores ameaças para a sociedade. São culpados de terem causado a prisão de muitos, de dissolver muitos lares e de haver provocado uma quantidade incrível de infelicidades.
sempre abandonam as suas vítimas quando essas caem nas garras da justiça. Saboreiam a dor e a desgraça delas, constituindo isso parte do seu esquema diabólico. Há outras classes que se deleitam em adotar uma postura angélica nas sessões espíritas. Eles também encontram vítimas lá e ensinam a elas práticas imorais. Os denominados poltergeist, que se comprazem em quebrar pratos, derrubar mesas, levantar os chapéus das cabeças de uma plateia que se deleita e fazer outras brincadeiras dessa natureza, também estão incluídos nessa classe. A força e a densidade do corpo vital de tais seres lhes facilitam essas manifestações físicas, muito mais do que para aqueles que ultrapassaram o mundo do desejo. De fato, os corpos vitais dessa classe de espíritos são tão densos que quase se aproximam do estado físico e constituem um mistério para o autor que as pessoas que foram enganadas por tais entidades não as tenham visto. Se pudessem ver seus rostos perversos e assustadores, a ilusão de que fossem anjos logo se dissiparia. Existe ainda outra classe de espíritos que pertencem a essa mesma categoria e que se apegam às pessoas que procuram desenvolvimento espiritual fora da linha espiritualista, sugerindo serem mestres individuais, e dão às suas vítimas uma série de ensinamentos tolos e sem sentido. Eles jogam com a credulidade de suas vítimas de uma maneira inacreditável, e mesmo que guardem suas intenções secretas durante anos, algum dia se mostrarão com sua verdadeira aparência. Por conseguinte, nunca será demais repetir que não devemos aceitar de ninguém, seja visível ou invisível, ensinamentos que não se amoldem, ainda que no grau mais sutil, à nossa mais elevada concepção de ética. É muito perigoso confiarmos em pessoas deste mundo e lhes dar nossa total confiança. Nós sabemos disso por experiência e agimos de acordo com nossos princípios. Portanto, nós devemos ser mais cuidadosos quando a questão se refere aos assuntos da alma e não confiar tão importante matéria, como é o nosso bem-estar espiritual, às mãos de alguém que não podemos pelo menos ver ou julgar adequadamente. Há muitos espíritos que não têm aptidão para fazer grande mal às suas vítimas, se contentando em rondá-las durante anos, sem resultados particularmente nefastos. Contudo, a autoconfiança é a virtude essencial a ser cultivada nesse estágio de nossa evolução. A máxima mística, se és Cristo, ajuda-te, deve ressoar constantemente nos ouvidos daqueles que desejam encontrar e seguir o verdadeiro caminho. Por isso devemos conduzir sempre a nossa vida sem medo e sem a ajuda de qualquer espírito. Quando se pesquisa o passado na memória da natureza, é espantoso encontrar o quanto tem prevalecido, através de séculos e de milênios, essa ligação dos corpos vital e o de desejos. Nós percebemos, logicamente, de uma forma abstrata, que quanto mais regredimos na história dos seres humanos, mais selvagens os encontramos. Contudo, na própria história atual, a selvageria tem sido tão comum e tão brutal que seu poder tem representado a medida indiscutível do que seja o certo. E essa verificação constitui para o autor uma experiência chocante. Já disse que o egoísmo e o desejo foram decididamente estimulados sob o regime de Jeová para dar incentivo à ação. Isso, com o transcurso do tempo, endureceu de tal modo o corpo de desejos que, quando o advento de Cristo aconteceu, não existia quase ideia da vida celestial no seio da humanidade daquela época. Mas o autor, pessoalmente, não havia percebido o significado desse fato, até que deu início às recentes investigações de A Teia do Destino. Os povos antigos não se contentavam em fazer somente todo o mal possível na vida e seguir adiante, mas eles tinham também que matar seus cavalos de guerra, colocar suas armas em seus esquifes, fazendo tudo para que se conservassem ali, porque o éter desses instrumentos de guerra que lhes havia pertencido durante a vida exercia uma atração sobre eles
e era um meio de mantê-los presos à esfera terrestre. Isso os permitia assombrar, porque na verdade eles vagavam pelos castelos por muitos e muitos anos. E, logicamente, essas entidades não pertenciam somente à classe dos ricos ou de guerreiros, mas de outras classes também. Em caso de brigas sangrentas, nos quais as pessoas se matavam uns aos outros, os fantasmas incitavam seus familiares vivos para que os vingassem, permanecendo a seu lado e os ajudando a finalizar os feitos sangrentos. Dessa forma se perpetuava a maldade e o mundo permanecia em constante agitação, com sangue e luta. Ainda essa condição não se dissipou inteiramente em nossos dias, no chamado tempo moderno. Quando morre uma pessoa que manteve em seu coração ódio e maldade, esses sentimentos entrelaçam os corpos de desejos e o vital, a convertendo numa séria ameaça para a comunidade que ninguém que não investigou pode imaginar. Portanto, mesmo que não houvesse outras razões, a pena de morte devia ser abolida, para que não se mantivessem sobre a comunidade essas entidades de características tão perigosas, capazes de incitar os seres humanos moralmente fracos a seguir suas pegadas.